providencia aumento do PIB. Providencia dentro da economia quando um certo combate à desigualdade, mas não providencia, por outro lado, economia real, que é de produção. A Previdência não produz, ele até favorece a aquisição, aumenta a arrecadação. Né? E aí, mesmo a partir desse ponto de vista, o cara não foi muito coerente. Quer dizer, ele acabou com a possibilidade de muita gente se empregar, ou de muita gente consumir, e ao invés de providenciar e procurar se preocupar com a questão do emprego, que é o que traz realmente produção, é o que traz riqueza para a sociedade, para o país. Então, pensando a partir desse ponto de vista, o eixo economia não está andando. Ele colocou um monte de besteiras aqui. Abertura do capital estrangeiro, que é uma questão de proteger um certo setor. Eu sei que é uma medida protecionista, mas a maioria dos outros países tem lá suas normas também, que não permitiam algumas inserções de capital estrangeiro em algumas áreas. Tem uma das coisas que ele coloca como uma coisa básica, né, do Estado, na economia, de digitalização de mais de 300 serviços públicos. Isso é questão administrativa, não vai desenvolver economia, não vai desenvolver produção, não vai desenvolver geração de riqueza para o país. Isso não faz nada. Então, são coisas muito esquisitas para poder dar às pessoas uma resposta que é vazia. Né? Mas no eixo da educação. No eixo da educação, temos um problema sério. Um ignorante que está no poder, que está como ministro, que sequer sabe o que é educação. Um cara que tem coragem de, em qualquer momento, em qualquer área, em qualquer lugar, ele só fala e o PT, e o Lula, e o Lula, e o PT. É um cara extremamente burro, é um cara que não tem visão nenhuma de administração. E aí, ter visão de administração é uma coisa, mas ter visão de administração pública é outra coisa. E aí nós vamos ter problemas sérios em alguns anos por conta disso. Porque não é a mesma coisa gerir uma empresa e gerir o Estado. Porque a empresa ela só pensa em lucro, o Estado não é essa visão que ele tem que ter. Não é esse tipo de trabalho que é desenvolvido dentro da estrutura do Estado. Que se pensa em economia, que se pensa em reduzir custos, lógico que nós temos que pensar. Desde que eles não afetem a vida das pessoas, que traga mais miséria, como está trazendo já. Né? Esses últimos 3, 4 anos, retomou-se o crescimento da miséria no país. E aí isso é um problema para a gente. Né? Se a gente estava falando que saiu muita gente da linha de miséria, e para de escutar os idiotas quando falam disso, porque sair da linha de miséria é uma coisa muito importante. Né? Entrar na linha de pobreza já acabar com a pobreza já é uma coisa extremamente importante, mas acabar com a miséria é muito mais importante. A miséria, as pessoas passam fome. Na pobreza, as pessoas podem não ter o melhor ainda, mas pelo menos não estão passando mais fome. Então, são duas coisas, são dois conceitos que a gente tem que aprender a lidar para poder discutir esse tipo de coisa, tá bom? Os idiotas acham que é normal que tenha 5 milhões de pessoas, 5,5 milhões de pessoas passando fome. E é isso que a gente está falando, né? De crianças passando fome. Então, e falar que não existe fome nesse país, é só olhar para a rua, nas cidades. A gente não está falando mais do interiorzão do país, a gente está falando das ruas nas grandes cidades, nas metrópoles. Eu não estou falando só da rua, mas vai nas periferias das grandes cidades. A fome está lá, né, nesses lugares. E a gente não pode deixar de ser coerente com essa questão da humanidade. A gente não pode achar que a democracia foi feita para poder bancar empresas, para poder as empresas se darem bem, para os empresários e os ricos se darem bem. Não é essa a questão, não. Que dentro do capitalismo a gente sabe que isso é função do sistema, criar ambientes para o capitalista se dar bem. Mas dentro da questão do Estado, e é por isso que a questão do bem-estar social, do Estado de bem-estar social, ele é tão discutida na Europa e no resto do mundo, a gente precisa pensar a partir da humanidade, de uma visão mais humanitária. Né? Então, essa é uma das questões.
Aí a gente fala lá nos 200 dias dele, ele fala sobre o eixo do equilíbrio fiscal. Voltando só um pouquinho da educação, a retirada é, do, da possibilidade dos mais pobres chegar à faculdade, à universidade pública, porque pagar uma faculdade num país pobre como o nosso já é complicado, e aí a gente tem que parar de pensar só as metrópoles, pessoas. A gente tem mania de achar que porque eu moro em São Paulo, no Rio, a gente é uma questão de esforço, não sei o quê. Não, a gente está falando do país inteiro. Não dá para falar com essa retórica estúpida de só ver ao seu redor. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que olhar o país como um país. E é assim que funciona, deveria funcionar a cabeça do governo. E que não é assim que funciona. A cabeça do governo é uma cabeça regionalista, é uma cabeça provinciana, estúpida e burra, né? Quando eu digo governo, principalmente a presidência. E a escola já foi tirado bastante dinheiro da educação. Não estou falando que nos governos petistas não houveram esse tipo de coisa. Houveram, sim, só que a quantidade de investimento, o aumento do investimento de 2002 até 2014 foi também muito grande. Então, houve ali a possibilidade de tirar, e eu não estou justificando, estou dizendo que houve uma coisa que não devia ter sido feita, mas que nós que estamos aqui mais do lado mais progressista reclamamos na época, só que hoje nós temos um problema sério, já se cortou muito para continuar cortando, né? Então a gente não vai manter essa relação de um país evoluído a partir da educação se continuarmos cortando do jeito que foi feito, né? Que já estava no extremo, já estava nos limites, né? E aí se cortou mais ainda dentro desses limites. E aí ele vem falando da questão do equilíbrio fiscal, que seria essa questão das contas públicas, né, que é muito importante que se tenha. Lógico que a gente tem que combater esses privilégios, só que pega lá os privilégios que se falou tanto na reforma da Previdência, os militares continuam sendo privilegiados, que é um grupo que consome muito nessa questão da Previdência. Nós temos, os militares se aposentam mais cedo normalmente, né, em termos de idade, e integralmente, com salário integral, ninguém fala sobre isso. Só que são funcionários públicos, ou seja, não tem uma empresa para poder também fazer a contribuição a partir do empregador. É o Estado que banca tudo, praticamente, no militar. Banca as mordomias das grandes patentes, das altas patentes, mas banca também as mordomias que vêm aí mesmo os que têm patentes mais baixas, que quando se aposenta com valor integral, com a idade relativamente baixa, em torno de 50 anos aí, talvez um pouco menos para alguns, mas que tem mordomias, por exemplo, quando você é um militar e vai morar em uma determinada cidade, você tem a casa que é do Estado, você tem as vilas militares que são do Estado. Não estou reclamando que o militar não precisa disso, estou, mas nós somos um país que não tem nenhuma necessidade de ter tanto aparato militar. Lógico que é importante, no ponto de vista constitucional, mas em termos de ponto de vista de fronteiras, é muito importante. Mas quantos militares realmente fazem trabalho em fronteira? Essa é uma questão que a gente tem que fazer. Vimos agora aí um ministro que é militar na área de transporte, que vive mostrando vídeo de militares fazendo. Então deveríamos ter tido isso já desde sempre, já que o Exército não tem necessidade de guerra, tal, que ele usasse a mão de obra dele realmente para fazer o que está se fazendo hoje, mas que já vinha fazendo também nos governos anteriores. Inclusive, a gente pode ver lá no governo Fernando Henrique que existia já essas iniciativas do Exército ir para a estrada, fazer trabalhos voltados às questões relacionadas a transposição de rio, essas coisas todas, né, que também aconteceu no governo petista. Então, não vejo problema disso. Nessa questão da infraestrutura, então, está se retomando obras que já foram começadas, foram paradas, como se fossem obras novas e não são. Então, é importante também pensar nisso, né?
A energia elétrica, isso a gente vê com essa coisa, esse afã louco para entregar a Eletrobras, é um problema sério, né? A saúde pública está cada vez mais precária, e aí uma das coisas que nós temos, que eles têm falado bastante é em relação à droga, visto